E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo todo o pré-jogo e tudo que o craque Silas falou sobre a decisão de hoje. São Paulo e LDU e São Paulo diretamente no Morumbi, com promessa de casa cheia, mais de 60 mil torcedores. O Morumbi vai estar o inferno e, se Deus quiser, hoje a gente se classifica. E já quero que você comente aí, deixe nos comentários, tá confiante? Deixa o seu palpite, o seu placar. Antes de mais nada, também já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo no canal todos os dias pra vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto, no final vocês sabem, eu volto, a gente vai falar muito dessa decisão. São Paulo tem desfalque, tem muita coisa pra gente falar. Créditos, direitos autorais, deixa aí na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Construiu lá em Quito. Para isso, o São Paulo tem que, evidentemente, fazer gols, de preferência não tomar. E fazer gols tem sido uma missão complexa para este momento do São Paulo. Tava dando uma olhadinha nos números e olha só a discrepância nos últimos 4 jogos, ou seja, desde que o André Silva se machucou contra o Galo, e àquela altura o André já era o último centroavante disponível. Tem o Dineno, né, que pouco joga, mas depois do Caleri, depois do Rian, sobrou o André, e o André fazendo gols, para mim até um jogador subvalorizado, um cara muito importante para a temporada do São Paulo. Mas desde que o André Silva machucou, o São Paulo diminuiu a sua produção de gols de 1,46 por jogo para 0,25 gols por jogo. Nos últimos 4 jogos, a média de gols do São Paulo é 0,25 gols por jogo. Isso para um time que tem que fazer pelo menos 2-0 para levar para os pênaltis hoje. Então essa é uma preocupação. O ataque tem que responder. E aí tem uma questão para o Crespo resolver. O Luciano vai jogar, espero que com um aproveitamento melhor do que o que ele teve em Quito. Mas e o parceiro dele, né? Ferreirinha ou Rigoni? Rigoni é um cara de um pouco mais de imposição física, Ferreirinha é um cara de correr mais no espaço. Não sei se a LDU vai dar espaço para o Ferreira correr, mas também são decisões. O Rigoni não marcou ainda, desde que voltou ao São Paulo. São decisões que o Crespo tem que tomar para montar o São Paulo o mais forte possível, para tentar vencer a LDU, ou para decidir nos pênaltis e rezar para São Rafael, ou para resolver com uma goleada e no tempo normal carimbar a vaga para a semifinal. Como falamos antes, Lucas no banco, boa notícia. Vamos ver por quanto tempo o Lucas pode jogar, o joelho direito é o que preocupa. Marcos Antônio também deve ficar no banco, essa é a má notícia, ele é um cara tão importante para esse meio campo. Alisson ou Pablo Maia, um dos dois será o parceiro do Bobadilha no meio campo, e o Mailton começando mais um jogo como titular pela ala direita. O Cedric é o dono da vaga, mas até pela virose que teve, o Cedric não vai jogar desde o princípio, e pensando na proposta do jogo, pode ser uma boa, né? Porque o Cedric, claro, um cara super experiente, mas é um lateral um pouco mais cadenciado, um lateral mais do passe. O Mailton é uma flecha pela direita, né? A gente transmite a Série B, o Mailton era um dos melhores jogadores da competição pela Chapecoense, formado no Palmeiras, passagem pelo Galo, fez uma boa estreia, né? Bom início no São Paulo. Então ter um Mailton bem forte pela direita pode ser um dos caminhos para o tricolor tentar reverter contra a LDU do Thiago Nunes. Bruno, as pessoas tratam a LDU como um time fraco. É bom sempre lembrar, né? A LDU foi a primeira colocada na chave do Flamengo. A LDU eliminou o Botafogo e acabou de vencer o São Paulo. Então, mesmo sem ter jogadores de muito nome, é um time bem trabalhado pelo Thiago e que vai tentar dificultar a missão por aqui. Exato. O São Paulo até fez um bom jogo lá, não é, Silas? O Rafael, o Zupac citava que de repente o Rafael pode ser um personagem, pode mesmo, porque ele tem sido para o São Paulo na Libertadores. Mas começando pela primeira questão do Zupac, que é o ataque, que tem esses desfalques, né? Vem colecionando desfalques importantes e desde a saída do André Silva diminuiu esse poder, Silas. O ataque preocupa, Bruno, né? Zupa, abraço pro Zupa também, mas o São Paulo tá chegando, tá criando situações de jogo. E isso é legal. Tudo bem, Matheus Alves já não está, Ferreirão já não está, jogadores que foram importantes, principalmente no jogo contra o Libertad lá, que entraram, todo mundo ficou naquela expectativa, os meninos, Rian machucado, isso acontece. Agora, foram 2 erros os gols da LDU lá, tanto o primeiro gol, tanto 3 zagueiros, a falha, como o segundo gol, uma saída errada do Ferrarese ali, tentando achar o Pablo Maia por dentro. De repente volta de lá com 1-0 só, o jogo está totalmente aberto. Precisa fazer o que o Palmeiras fez. Não entrar na pilha da LDU, não entrar na pilha da cera, jogar o jogo, fazer um gol no primeiro tempo e ir para cima da LDU, tentar ir pelo menos para os pênaltis.
Agora pode acontecer o que o Zupa falou. De repente a coisa encaixa, Luciano é goleador e o São Paulo consegue, dentro do próprio jogo, passar essa eliminatória. Ô, Zupac, aí dá pra gente confiar mais em quem? Nessa experiência e como em jogos grandes o Luciano é importante? Ou o Rodriguinho já pode assumir esse papel maior de protagonismo pra você? Eu não acho justo colocar no Rodriguinho, não. Ele fez bons jogos, especialmente no Morumbi, mas não dá para em um jogo como esse, com o tamanho da montanha que São Paulo tem para escalar, colocar essa responsabilidade no Rodriguinho. Acho que ele pode ser uma peça importante, mas hoje se espera mais do Luciano. O próprio Luciano admitiu que os gols que ele perdeu em Quito fizeram falta para o São Paulo. Agora, dentro dessa má fase, o Luciano está inserido, né? Porque a gente falou, o São Paulo não tem o Caleri, São Paulo não tem o André, São Paulo não tem o Rian, que poderia ser. São Paulo vai ter o Lucas no banco, sei lá, por 15, 20 minutos. São Paulo não tem o Oscar, mas tem o Luciano, né? Durante todo esse período em que o ataque caiu de produção pelos desfalques, o Luciano continuou. Então ele tem que dar uma resposta. Já são 11 jogos de jejum. O Luciano não marca 11 jogos desde o dia 24 de julho. Então quando a gente olha para quem pode chamar a responsabilidade em um duelo como esse, o Luciano pode. Então, se ele tiver numa jornada inspirada, São Paulo tem por onde tentar encontrar caminhos contra a LDU, que é um time que vai se comportar da maneira que costuma se comportar nos jogos fora da altitude. Quando joga em casa, a gente chama de 3-5-2, porque são 3 zagueiros e os 2 alas, né, o Quinteiros pela direita e o Brian Ramírez pela esquerda, muito espetados. Quando joga fora, a gente chama de 5-3-2. Esses caras vão jogar mais baixo, vão tentar marcar mais baixo, para a LDU sair em contra-ataque quando recuperar a bola. Então vai ser um exercício também de paciência para o São Paulo. E aí quando a gente pensa em jogo de paciência, a gente lembra do trabalho de bola de formiguinha do Marcos Antônio. Não ter esse cara desde o princípio é outro problema que o São Paulo vai ter que lidar no jogo de hoje. Entre Alisson e Pablo Maia, o Alisson combina mais com essa característica. Vamos ver qual vai ser a escolha do Mr. Hernan Crespo para esse problema que o São Paulo ganhou para o meio campo, que o André Plihal trouxe ontem a informação em primeira mão. Boa, Zupa, obrigado, viu? Lamentar isso, mas por outro lado, de repente o Lucas no banco pode ter um papel entrando ali no segundo tempo. Hoje... Negruti e Sabino, não entrou Alan Franco. Entrou o Luciano na parte final e o Marcos Antônio foi um dos primeiros a entrar, no lugar do Luan, que se machucou. Então, para mim, ele não deveria ter jogado na Vila. Mais do que isso, na segunda-feira, quando teve um tufão aqui em São Paulo, o treino do São Paulo numa chuvarada absurda, ele treinou com os jogadores que não participaram desde o início do jogo. E depois desse treino, num campo encharcado, ele sentiu dor muscular. Ele vinha de uma lesão muscular. Então a questão do Marcos Antônio é uma barbeiragem, né? O São Paulo, com tantos problemas, não poderia arriscar um jogador desse, nem na Vila, muito menos no treino seguinte. Então não é mal olhado, ou pelo menos que fizesse astral. uma ou outra, né? Mal olhado. Ou jogasse e não treinasse, ou não jogasse e pelo menos treinasse. Exatamente. Jogou quase 45, treinou na água. Sentiu, não conseguiu treinar normalmente nem na terça nem na quarta. Vai para o sacrifício no banco. Não vai começar jogando porque aí, vamos voltar ao primeiro jogo. Porque o Crespo não vai colocar nenhum jogador meia boca, como ele fez com o Cédric e se arrependeu lá em Quito. Então, o Cédric estava lá com virose e que comprometeu o primeiro tempo do São Paulo, também não vai jogar hoje. E aí o São Paulo vai com cada vez menos opções de qualidade para fazer esses 2 gols necessários, né, para levar para os pênaltis. Essa é a questão. Então, é muito diferente, né, de você, vou colocar esse porque o jogo pede mais. É quase uma escalação remanescente, né? Não tem, em que o banco, com os jogadores não nas melhores condições, pode, de alguma forma, te ajudar lá na frente em alguma circunstância, por algum tempo. Pode ser o Marcos Antônio um tempinho, o Lucas no final do jogo e tudo mais, né? O plano A do São Paulo, ele já nasce com um tanto quanto comprometido, né? E aí o São Paulo acho que vai ter que lidar muito com a situação casa, pressão, abafa, bola parada, fazer o primeiro gol, para ter alguma chance de avançar no confronto, né? O time, ele está, curiosamente, mais fraco, né, em termos de opção, do que esteve em Quito.
né? É uma situação desfavorável. A LDU conta com a volta de um dos zagueiros titulares, estava suspenso. A LDU descansou o time no final de semana, perdeu, é verdade, em casa, fazia muito tempo que não perdia, mas fisicamente ela está inteira. Então, acho que o Crespo não vai arriscar nenhum jogador com alguma dor na parte inicial do jogo. Então, tipo, esse plano A é um plano, digamos, limitado, né, que o São Paulo tem para o jogo de hoje. Sherpa E pelo que... é o nome dos caras que... Sherpa? Sherpa, aqueles caras que sobem o Everest. Marcos Antônio Sherpa. Sherpa. E aí, pelo que tá divulgado aqui, eu vi até o Gabriel só comentando, o Oscar nem no banco tá fora, não tá relacionado. O Lucas vai pro jogo, pro banco, pelo menos. Não, vai pro banco, ele O não vai banco, pro jogo. pro banco. E o Luiz Gustavo, o banco também, certo? Exato. Então, ele optou-se por 2 desses 3 que estariam... Agora já são Rapaz, 3 tá de muito 4. no limite, né? Quem sai do banco para entrar o Luiz Gustavo? É o Luan, tá machucado. Difícil. Então, Aí, assim, né, sem querer entrar, eu acho que seria até... Eu estou só respondendo as milhões de mensagens que chegam assim, por que o Lucas vai para o banco e o Oscar não, se o Lucas voltou depois do Oscar aos treinamentos? Então, vamos lá. Eu acho que são questões um pouco diferentes. Lesões diferentes, recuperações diferentes, Organismo diferente. organismos diferentes, parte mental diferente. Sobretudo parte mental. Tem jogador que, num momento desse, não aceita ficar fora se ele tiver mínimas condições. mesmo que acarretar em um problema depois. Mínimas Tal, condições. né? É o caso do Lucas, é o caso do Caleri, etc. Não é o caso do Oscar. E eu não estou condenando, hein? Não, é. O cara não tem confiança. O cara fraturou 3 vértebras. Está começando a treinar agora. Qualquer tranco deve doer ainda. Não tem nem confiança nem para tomar os trancos. E acho que não é um jogador que pode, num lampejo, decidir o jogo. Não é a característica dele. Ele é um jogador constante, Oscar. Pega a bola. Ele não é um Sherpa, porque ele já tem 30 e não sei quantos anos. Mas ele é um jogador diferente do Lucas, que além de tudo é o principal batedor de pênalti oficial, se o jogo for para os pênaltis e tudo mais. Então, o Lucas está porque o Lucas, o Oscar não está porque o Oscar, o Lucas está porque teve uma lesão X, o Oscar não está porque teve uma lesão Y. É claro que o torcedor chega, esses 2 são os mais caros, esses 2 não jogaram o ano inteiro, esses 2 tinham que estar de qualquer jeito. O Lucas está porque é o Lucas, o Oscar não está porque é o Oscar. Agora, de qualquer maneira, tudo bem, o Oscar não vai, mas acho que se você tivesse que escolher um cara para estar, tivesse os 2 legais, você só pode ter um. Lucas. Escolheria o Lucas. Sim. É o cara que pode fazer alguma coisa, Lucas. pode ter um lampejo que resolva o jogo, ou faça um gol, ou faça O qualquer Oscar pode significar mais uma contusão. Um jogador franzino, veio de um futebol pouquíssimo competitivo. Uma loucura o que o São Paulo fez, cara. Uma loucura, mas... O Arnaldo lembrou, né? É bom que eu falei... Desculpa, Vai lá. é bom que eu falei lá quando contratou. O Massa falou agora. antes do Rames Rodrigues e do Oscar. Não, bom lembrar que o Arnaldo disse, né? A importância do Lucas. Quem pega a bolinha, põe embaixo do braço para bater o primeiro pênalti foi ele. Isso daí parece um detalhe bobo, mas não é bobo. Você abre, faz a série, faz Gente, o gol, começa... ele está no contexto do São Paulo para esses jogos, para esse tipo de jogo, entendeu? Então é um cara que, se ele tiver condição de entrar e jogar 1 minuto, vai jogar 1 minuto. Se ele tiver 10, 5, 20, vai jogar, tem que pôr para jogar, mas dentro, né, do contexto do jogo e das condições dele. Aí vocês viram Flamengo e Vasco, quando o zagueiro do Vasco toma uma pancada na cabeça, Roberto Renan. e o médico determina que ele tem que ir embora. Ali na comissão técnica, na hora de decidir vai sair ou não vai sair, o Diniz fala, mas ele está dizendo que está bem. E o médico diz, não, vai sair. Entendeu? Então, aí o jogador ele tem um limite também, né? Que é uma questão que precisa ser colocada, mas esse é um jogo que vai precisar de todo mundo. E velho. a ver como as 60 mil pessoas encararão ter o Lucas no banco. Precisa ter a ciência de que ele não vai suportar jogar 70, 80 mil E pessoas. antes de fazer a tal, retirar lá o problema no joelho, ele vinha entrando e mal, Sim. né? Ele não estava com ritmo.
Então não dá para esperar Então, essa é uma boa que ele questão. tenha ritmo para decidir o jogo para o São Paulo. Mas ele pode... 40 do segundo tempo, tá 1-0. Isso. Entra o Lucas, o cara dá uma costurada no meio do campo, faz um gol. Sei lá. É isso. Isso é uma coisa que ele é capaz de E outra, fazer vai, num bom dia. se tá 1-0 para o São Paulo, vamos dizer 35 do segundo tempo, a entrada dele traz de volta o torcedor para o jogo. Aquele ambiente de tensão se dilui um pouco num ambiente de otimismo. Tem um aspecto psicológico que não é desprezível, né? Eu fui bem nos meus prognósticos do River e Palmeiras. Eu tenho convicção que o São Paulo ganha o jogo. Convicção. Eu só não tenho convicção que ele passa. Mas que ele ganha o jogo, eu tenho certeza. Mas, velho, se ele ganhar o jogo, ele faz os dois que precisa, cara. Tenho convicção que ganha. Entendeu? Se ele ganhar o jogo, ele faz os gols que precisa. O São Paulo será... Ou ele é eliminado com um empate ou uma derrota, ou ele faz os 2-0 e vai para os pênaltis. E só uma coisa, para a LDU, olha isso, o 0-0 é dela, o 0-1 é dela, até o 0-2 é meio dela. É meio dela. Então ela tem 3 oportunidades, além, claro, da vitória. Então, eu não acho. Só um porém, o 0-2 não fica muito mais porque você tá com o negócio na tua mão e você vê o negócio esfarelar. Mas é que eu ainda não dá a eliminação. Que só se fosse 1-0, eu concordaria com você. Se tivesse 1-0... Ele tá vivo, mas acho que não é dela, não. Eu acho que a questão... Só reparar como foi a última série do São Paulo, né? São Paulo vai pros pênaltis contra o Atlético Nacional. O São Paulo está ganhando o jogo, toma o gol de empate. Curiosamente, a torcida do Atlético Nacional foi a única estrangeira na história recente do Morumbi que a esgotar os ingressos do visitante. Fez um barulho infernal, foi exemplar a torcida colombiana. E a torcida da LDU, em vez de 3.500, comprou 500. Então, a LDU, se ela toma 2 gols e vai para os pênaltis, o cenário é para o São Paulo, nos pênaltis. O pênalti não é uma exatidão, mas o cenário é para o São Paulo. O São Paulo bateu os pênaltis, revertendo 2 gols na sua casa. E aí tem que ter batedor, é o que o Massini falou. Só acho que a questão do Lucas, talvez ela passe por 2 aspectos, como ele estava entrando. O aspecto ritmo, que ele não teve praticamente em nenhum momento esse ano, a não ser no Paulista. E 2, o aspecto dor. O Lucas estava jogando com dor, evidentemente. Sim. Então ele subia para cabecear uma bola, caía e tinha dor. Então não era só uma questão de ritmo. Ele tinha dificuldade de fazer os movimentos. A gente não sabe se isso foi sanado. A expectativa é que sim, mas desde que teve o problema... Ele tentou voltar 3 vezes. E ele sentiu dor nas 3 vezes. Agora fez um procedimento em que se espera que ele não sinta mais dor. Porque o ritmo vem depois da dor, certo? A limitação dele, mais do que o ritmo, era a dor que ele sentia em movimentos básicos, como subir e cabecear uma bola, né? A gente vai com o Marcelo Rosenberg daqui a pouco já lá no Morumbi, mas vamos só colocar na tela. Como diz aquela frase, nada tá tão ruim que não pode piorar, o Marcos Antônio vira dúvida pro jogo de logo mais. Ele que para mim é o principal jogador do São Paulo já há bastante tempo. Nós que tivemos aí o Alan Franco como destaque durante o tempo. O Marcos Antônio, depois que ele se firmou, ele passou a ser o grande alicerce do São Paulo, o grande motorzinho do São Paulo. E eu confesso que fico um pouco com o pé atrás, porque se ele não jogar, o São Paulo perde muito, mas muito em qualidade de meio de campo. Porque eu não acho que a LDU vai ousar atacar o São Paulo no Morumbi. Sinceramente, eu acho que eles vão ficar atrás, retrancados. Não vão pegar na bola. Porque é um time que sofreu muito lá e aqui o São Paulo tem tudo para amassar. Sem o Marcos Antônio, eu fico com uma dúvida. Porque o Pablo Maia, ele não é um primor no quesito criação de jogadas. O Pablo Maia, ele tem várias valências. É um volante que tem um bom posicionamento, um bom chute fora da área, muito marcador, muito físico, mas saída de bola e construção de jogo não são qualidades que o Pablo Maia tem. Eu particularmente até acho que esses foram um dos motivos que não levaram o Pablo Maia a jogar na Europa. Porque a Europa não gosta de volante que só destrói, gosta de volante que destrói, mas que sabe jogar.
E o Pablo Maia, ele tem essa deficiência. Tanto é que no jogo lá, no primeiro jogo, todo mundo fala do passe do Ferrarese, mas o Marcos Antônio, o Bobadilla, qualquer outro volante que tenha um mínimo de qualidade, teria dominado aquela bola e dado continuidade. O Pablo Maia não. O Pablo Maia, ele errou o domínio. E aí a gente pode ter... E aí não é algo que eu acho que o Crespo vai fazer. Bobadilla e Alisson. O Alisson tem características mais parecidas e próximas à do Marcos Antônio. Um volante mais móvel, um volante que também um motorzinho. O Alisson por muito tempo fez a função do Marcos Antônio muito bem. Muito móvel, muito dinâmico, tá em todos os lugares ao mesmo tempo. O Bobadilla melhorou bastante na questão de saída de bola e tal, até me surpreendendo. E isso é bom. Mas a falta que o Marcos Antônio vai fazer é gigantesca. Outra grande dúvida do São Paulo é o ataque, a dupla de ataque. Luciano e quem? Luciano e Dineno? Vocês acham que o São Paulo vai ficar cruzando bola na área? Luciano e Ferreirinha? Ferreirinha rabiscar e criar jogadas? Luciano e Rigoni? Ter um cara mais técnico que possa dialogar com o Luciano, porque eu acho que é uma dupla que tende até a se encaixar, Luciano e Rigoni. São dois caras técnicos ali atuando pelo meio, por dentro ali, mais próximos da área. Eu acho que eles até podem atuar juntos e haver boas dinâmicas entre eles. O Mailton titular, e eu espero que o jogo contra o Santos tenha sido um ponto fora da curva e que hoje ele demonstre o potencial que eu acho que ele tem. Cara muito físico, agudo, um bom cruzamento de direita, faz jogadas por dentro, um cara que vai ajudar muito. Eu até acho que ele deveria entrar com o Wendel também, um time extremamente ofensivo. Sinceramente, eu acho que o Corinthians deveria entrar com um time extremamente ofensivo. Mailton de um lado, o Wendel do outro. O Wendel tem muita qualidade técnica. Não sei se ele vai fazer isso. O Crespo costuma em alguns quesitos ser um pouco mais conservador. Mas pra mim é a linha de 3 zagueiros, Bobadilla mais um, Rodriguinho, nada de colocar 3 volantes. Rodriguinho, Wendel de um lado, Mailton do outro, Luciano e Rigoni. Seria o meu time titular. Eu até acho que o Ferreirinha rende mais vindo no segundo tempo. Entrando no segundo tempo. Aí depois, cara, você vê se você coloca o Lucas como segundo atacante, se você tira o Rigoni, por exemplo, você tira o Rigoni não, você tira o Rodriguinho, traz o Rigoni pra jogar de 10 e coloca o Lucas ao lado do Luciano, ou se você tira o Rodriguinho, coloca o Lucas ali de 10, o Lucas voltando de lesão não seria tão aconselhável. Muitas variáveis. E eu disse durante toda a semana que eu tava extremamente confiante no São Paulo se classificar no tempo normal. Com o Marcos Antônio fora de combate, a minha confiança baixou um pouco, porque ele é parte vital do time do São Paulo, o Marcos Antônio. Ele é um cara que chegou, tomou conta e tá jogando um futebol, assim, vocês sabem, mas ele tava na pré-lista do Ancelotti, né? Um cara que tava sendo lembrado porque tava jogando muita bola. Muita bola. Uma pena ele não está fora, mas a tendência é que ele fique no banco de reservas. Isso significa que ele não tá bem fisicamente ou sentiu alguma coisa. É hoje, meus amigos. Chegou o grande dia. São Paulo enfrenta a LDU e vamos torcer para que consigamos a classificação e encarar o Palmeiras na semifinal da Copa Libertadores da América. Deixe sua opinião, deixe seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e valeu!